Bom, continuando, nós criamos aqui uma classe TO_user que representa um usuário de uma conta qualquer. A gente criou na primeira aula, lá na aula, no capítulo 1, um projeto chamado loja e a classe TO_user que herda de TO_base. A gente construiu aqui nossa classe TO_base com as propriedades. Nós pensamos aqui ID, username, password e e-mail. Agora vou criar uma classe DAO_base. Vou adicionar aqui 4 métodos, 5 métodos. Toda vez que eu dou o Ctrl espaço aqui, pessoal, Ctrl espaço, ele dá essa opção para eu poder escolher qual classe que eu quero que ele complete para mim. Então vocês vão ver eu fazendo isso aí o tempo inteiro. TO, Ctrl espaço. Ele dá as opções que é o TO_base, o TO_user. Nesse caso aqui, TO_base. Isso simplifica a nossa vida. Ó, exception, Ctrl espaço. Simplifica a vida, vocês vão ver eu fazendo isso aí o tempo inteiro. Então, na minha classe DAO_base, essa classe poderia ser abstrata, que é só um exemplo. Não necessariamente ela vai ser instanciada. Eu vou criar aqui 4 métodos: update, delete, um método get, é a base. Vamos supor que eu estou consultando o usuário e um método list. Eu quero retornar todos os usuários do banco de dados. Isso é o ideal. Vocês vão ter que visualizar, implementar de acordo com a necessidade. Não necessariamente vocês vão criar método do list que vai retornar todos os usuários. Provavelmente, de acordo com o caso, vocês vão criar o list com alguns usuários, filtrando por nome, filtrando por e-mail, de acordo com o caso. Então isso aqui é uma classe base para a maioria dos casos. Então a gente, na nossa classe DAO_base, nossa classe DAO_user, eu vou herdar de DAO_base e sobrescrever os métodos da minha classe DAO_base. Aí aqui nesse momento, de novo, igual eu mostrei no capítulo 1, clicar com o botão direito do mouse e inserir código. Isso, se você estiver no Windows, se não me engano é Alt Insert, ele já dá automaticamente esse menu pra gente. Você pode também configurar o seu NetBeans. No caso aqui no Mac, eu configurei um atalho para facilitar eu inserir o código sem precisar clicar com o mouse. Então eu clico e marco o que eu quero. Então, voltando, eu quero subscrever os métodos todos. Nesse caso aqui, ele vai criar para mim a chamada de todos os métodos. E aí eu tenho que sair implementando um a um. Estou simulando aqui que a gente está fazendo um insert de um usuário. Então, imagine que a gente tem lá no nosso banco de dados uma tabela user e eu quero, no caso, como a gente vai utilizar o PostgreSQL, eu não posso usar user, que ele é uma palavra reservada do banco de dados. Então, eu vou colocar sysuser, poderia ser qualquer outra coisa. Bom,
uma boa prática de desenvolvimento é a gente sempre utilizar parâmetros para fazer consultas ou inserts ou updates ou deletes no banco de dados. Toda vez que a gente for passar algum parâmetro para o banco de dados, a melhor forma de fazer é usando, no caso do Java, esse interrogação, porque a gente evita do inject SQL, que o pessoal coloca lá, por exemplo, no campo de nome, coloca lá aspas or 1 igual a 1, ou seja, ele vai concatenar aspas aqui, no caso não, que a gente estiver fazendo a consulta lá de autenticação do usuário, concatenando com o string, e vai juntar junto com o meu SQL e poder acessar a aplicação sem necessariamente ele saber um usuário que existe no banco. Então, uma boa prática de desenvolvimento é sempre utilizar os parâmetros. No Java, a gente faz com interrogação. Bom, agora aqui eu utilizo 4 classes que eu criei, 3 classes que eu criei de auxílio no desenvolvimento, essa classe data, outra classe edtime, outra GUID, para eu poder desenvolver. Como eu vou disponibilizar para vocês esse projeto, para vocês fazerem download, vou colocar o link no final do projeto aqui para vocês poderem fazer o download. Vocês vão poder ter essa classe inteira aqui de data. Mas basicamente o que ela faz? Ela acessa o banco de dados. Deixa eu só corrigir o import aqui. Ela abre o banco de dados, no caso, no nosso exemplo aqui é o PostgreSQL. Já faz a conexão direta com o PostgreSQL, executa uma query, por exemplo, se o asterisco for um usuário, por exemplo, faz um update, não necessariamente um update no banco, qualquer alteração no banco que a gente fizer, inserir, alterar, excluir, ele já utiliza esse execute update e já deixa pronto a gente a utilização de parâmetros, passando lista ou objeto simples. Então tá aqui nossa classe Java, já tem até algumas coisinhas para retirar inject, tá aí bonitinho, eu vou disponibilizar para vocês. Então voltando à nossa classe user, eu vou fazer um insert aqui, vou utilizar um list como lista de parâmetros. Antes disso, eu preciso fazer um cast aqui de TO user. No meu objeto T que está vindo aqui na propriedade. Então, eu tenho que colocar na ordem que eu criei meus parâmetros, os interrogações aqui, t.getID, to.getID e os demais. Já copiando e colando aqui para a gente ganhar tempo. Tá aí. E aí eu chamo minha classe data, execute update, passando uma lista de parâmetros. Ó, passo minha conexão com o banco, minha query, no caso é um insert, e minha lista de parâmetros para fazer o meu insert. Bom, simples assim. Pessoal, esse exemplo aqui foi uma tabela sysuser, poderia ser qualquer coisa. Então, a mesma coisa a gente vai fazer para o update. Vou copiar aqui e colar. O que vai mudar é que vai ser update sysuser set username, interrogação, e-mail, interrogação, password, interrogação, ID, interrogação. Lembrando que os meus parâmetros têm que estar na mesma ordem das minhas interrogações. Então, username, e-mail, password e ID. Update pronto. Vamos seguir pro delete.
mesma coisa, só que delete from sys user. Só tem um parâmetro. Vou organizar aqui. Tá aí bonitinho, né? Dando sequência aqui, o método get, que vai retornar um usuário. Então, nesse caso, ele retorna o TO base populado. Então, select ID, username, e-mail e password. Deixar pronto aqui o password, mas a gente não vai utilizar ele, né? Porque a gente não retorna uma senha no nosso objeto TO. Por mais que ela esteja criptografada, não faz sentido. Então, nesse caso, eu vou usar o result set, o null, então try find. Sempre é bom, outra boa prática de desenvolvimento, toda vez que você usar um result set, fechar ele, vai deixar pronto o close do result set, pronto. Então já passa o meu SQL e está faltando é passar o meu ID, copiar daqui de cima, mesma coisa, to.getID. O que eu estou fazendo? Eu estou consultando um usuário de um ID específico. O que a gente vai fazer? Se o rs.next, ou seja, existe próximo registro, eu vou retornar um TO user populado. Eu ainda vou simplificar esse código aqui só para vocês verem. Como a gente construiu lá no nosso TO user o construtor que recebe um result set, ele já vai popular todas as propriedades aqui para mim. Para isso que a gente fez isso. Se não existir, eu vou retornar nulo. Simples assim. Então, se existir usuário com aquele ID que eu estou pesquisando, eu vou popular o meu TO user. Se não existir, eu vou retornar nulo. Então, como que eu posso simplificar? Tirando isso, colocando aqui. Então, já estou retornando o objeto instanciado aqui no meu return. Ok? Mesma coisa a gente vai fazer para a lista de objetos, que vai retornar já um JSON Array, pensando na possibilidade de a gente fazer alguma coisa que eu preciso retornar uma lista de JSON para minha interface, para o meu objeto, para o meu web service. A diferença é que eu não vou ter esse where aqui. Então, vamos supor order by, por exemplo, username. Não preciso fazer esse cast. Então, ó, select, execute update. O que vai mudar aqui? Eu vou ter um while que vai percorrer todos os registros, né? E eu vou colocar aqui JSON Array como retorno do meu método. Também não tenho isso. Estou errado aqui. Close except, né? Faltou lá no meu override, na minha superclasse. Vou corrigir lá. Ó, faltou mesmo. É só um exemplo, tá, gente? Então tá. Criei meu JSON Array. Então vai ser JSON Array igual put. O que eu vou adicionar aqui? Um objeto JSON. O que pode ser? TO user. T igual a new TO user. Eu recebo meu result set, ou seja, já estou populando meu objeto TO. E t.getJSON
que eu já sei que meu objeto TO já faz isso, né? Meu objeto TO use já está implementado dessa forma. O getJSON já está lá, ó, bonitinho. Então, eu já estou fazendo um select de todos os registros do banco. Aí, claro, tem que ver se isso faz sentido para cada caso. Criando meu JSON Array aqui, percorrendo todos os meus objetos, todos os meus registros do banco, criando TO user, retornando JSON e adicionando no meu JSON Array. Lembrando sempre de finalizar meu result set e retornando no meu JSON Array para quem quer que seja, quem quer que for usar, que provavelmente deve ser uma classe Business Object aqui que a gente vai implementar.